Bienvenidos al podcast Psicomarins, donde hablaremos sobre la salud mental, crecimiento emocional, psicología, autoayuda, superación, sentimientos y autoestima. Aquí encontrarás una variedad de temas relacionados con el bienestar emocional y el desarrollo personal, con el objetivo de brindarte herramientas y recursos que te ayuden a crecer y mejorar en diferentes áreas de tu vida. Seja bem-vindo ao podcast Psicomarins. É um prazer ter vocês aqui e hoje vamos explorar um comportamento comum, mas que muitas vezes mal compreendido. Sabe aquele hábito de pedir desculpas constantemente? Vamos mergulhar nessas causas e desse comportamento complexo. Eu falo que eu passei por essa fase na minha vida. Eu era uma pessoa em que muitas vezes eu sempre pedia desculpas por coisas que eu não tinha feito. Até mesmo por o comportamento mal das outras pessoas. E sempre eu pedia desculpa. Era um hábito constante devido à minha religiosidade, já que a minha religião me ensinou sempre a pedir perdão. Mas eu estava confuso, eu não entendia que uma coisa é você pedir perdão por algo que você realmente cometeu e outra é estar constantemente pedindo perdão por coisas que você não fez. E isso significa que uma pessoa que quando ela tem baixa autoestima, é como um fator significativo que leva essa pessoa a se desculpar excessivamente por uma falta de confiança em si mesmo e por diversas situações em que leva ela a pedir desculpas repetidamente, mesmo quando não é necessário. Você já passou por isso? Há pessoas que são mais fortes, elas têm claro de que quando elas se veem injustiçadas, elas não vão pedir perdão ao agressor, claro que não. Mas há outras que, por tentar evitar o conflito, com medo ao conflito, elas costumam ter esse hábito e porque não querem confrontar a outra pessoa, não querem discordar, e preferem sempre pedir desculpa. Para alguns, pedir desculpa constantemente se torna um hábito que muitas vezes se aprende ao longo do tempo. Isso pode estar relacionado à educação, ao ambiente familiar ou experiências passadas que condicionaram a pessoa a se desculpar automaticamente, independentemente da situação. Também pode ser por crenças religiosas. A ansiedade social desempenha um papel importante nesse comportamento. Os indivíduos que sofrem de ansiedade social podem se sentir constantemente julgados pelos outros, levando a se desculparem excessivamente como uma forma de busca de aprovação ou evitar críticas. Também pode ser uma necessidade de comprazer a outra pessoa. Por fim, a necessidade de agradar a outros pode levar a contribuir o hábito de se desculpar constantemente. Porque as pessoas que têm essa forte necessidade de ser aceitadas e amadas podem correr o risco de estar enfrentando, sabe aquelas pessoas que têm medo à rejeição? Elas podem correr um grande risco emocional e psicológico, porque elas querem ter um relacionamento harmonioso, sem nenhum conflito. Por isso, hoje eu queria te convidar a você reflexionar se você tem esse hábito constante de estar pedindo desculpa, pedindo perdão. Pedir perdão não é de fracos, mas você tem que entender que há uma diferença quando eu peço perdão e desculpa por algo que eu realmente cometi, ou quando eu peço perdão só para agradar a outra pessoa que
me ofendeu. Você é desses tipos? Eu fui desses tipos que constantemente as pessoas estavam me agredindo, tanto fisicamente, tanto psicologicamente, e sempre eu pedia perdão, ao ponto que eu tive que mudar e entender que eu não podia permitir esses tipos de coisa. E por situações também que a gente vai vivendo nessa vida, em que a gente vai aprendendo que os anos vão passando e a gente não pode viver baixo dessa necessidade de aprovação das outras pessoas, porque quem tem que ficar vai ficar, quem tem que ir vai ir. E a vida foi me ensinando isso. Não aceite culpas que não são tuas. Não permita que constantemente as pessoas vão te tratando segundo como você vai permitindo como elas devem te tratar. Porque cada vez que você assume esse ato de culpabilidade excessiva, você vai permitindo e dando aos outros o direito de fazer o que quiser com você. Quer dizer que qualquer coisa que acontecer, elas sempre vão te julgar, sempre vão colocá-la a responsabilidade em você e não nelas mesmas. Isso pode levar a casos em que pessoas de mala índole, de má fé, sempre vão provocar aquele tipo de difamação. Claro, as outras pessoas que não te conhecem ou que conhecem ao difamador vão acreditar no difamador, e se você é um tipo de pessoa que não sabe se defender, é um tipo de pessoa que sempre pede desculpa constantemente, uma pessoa que vai aceitando a culpa do outro, na visão exterior, as pessoas vão te ver segundo como o agressor. Ele começa a transmitir para os outros uma imagem que você não é. E quantas vezes você permitiu ser exposto para as outras pessoas com uma imagem que você não é, pelo simples fato de você dizer: não, o tempo é o senhor de tudo. O tempo vai demonstrar às pessoas quem realmente é o falso ou não. E muitas vezes a gente não pode depender do tempo. Há ocasiões que a gente tem que não ligar mesmo, deixar que a pessoa não consuma nossa energia, mas há outras que a gente tem que reacionar, porque quando o agressor, quando eu digo agressor, eu digo em relação a esses tipos de pessoas violentas que gostam de difamar a outras com coisas que não são reais. E se você for permitindo, isso vai causar um baque na sua saúde mental, porque você vai começar a escutar comentários de coisas que não são verdade, e querendo ou não, por mais que você fale que não te importe, mas a verdade dói. Um caso que aconteceu comigo faz 3 anos. Eu lembro que eu conheci um grupo de brasileiras e uma brasileira, que eu não vou dizer o nome, mas que também estava com uma colega em comum. Estávamos todos reunidos e essa mulher que aparentava simpática, uma mulher que todos falavam que é uma mulher, não, ela não gosta de fofoca, ela não fala mal de ninguém. E eu lembro que estávamos reunidos uma vez numa praça, todos bebendo e conversando, e essa mulher chegou para uma amiga minha, e 2 dias antes, parece que ela estava falando muito mal de mim, me chamando de um monte de coisa. E para você ver que essa amiga, ela ficou calada. Ela só ficou calada, mientras eu me comportei como sempre eu sou, eu não ia mudar. Mas depois, quando deu um bafafá, uma confusão, essa amiga, ela falou a verdade. Olha, fulana falou que você tinha ligado para ela e tinha falado do meu nome, olha só como é. E eu falei: como? Se eu nunca tive o telefone dessa mulher? Não, ela falou que você ligou toda noite para ela. Aí entra a primeira mentira e a primeira acusação e a primeira difamação. Uma mulher que eu só vi 2 vezes, nunca tive o telefone dela. Ela foi tentar convencer a outra que eu chamei ela por telefone para falar mal, para falar alguma coisa que eu não sei. E essa história me
me fez reflexionar de muitas coisas, de muitas pessoas que a gente vai nos relacionando, que mostra aquele sorriso no rosto, que vai tentando demonstrar às outras pessoas que são boas, mas no fundo são pessoas malignas. E depois a menina me confessou, não, ela falou tão mal de você, ela tentou te rebaixar, ela tentou te humilhar, e ela tentou denegrir o seu nome de uma forma, claro. Eu creio que o errado foi que essa amiga, ela esperou 2 anos para poder me confessar o que tinha acontecido, porque antes ela ficava calada. E é um clima que faz pouco que aconteceu isso, porque nunca havia me acontecido. E me ensinou que há certos tipos de grupos que vão pelas redes sociais tentando demonstrar um tipo de simpatia, um tipo de vida que eles não têm, que é uma mentira. E a gente tem que ter muito cuidado hoje em dia. Há grupos que eles merecem um e outros. E eu quero te dizer que se você está passando por um caso sobre esse, ou alguém está tentando convencer aos outros que você tem uma imagem que você realmente não tem. Primeiro, fique tranquilo. Segundo, se você ver que você está passando do limite, eu te recomendo que você denuncie. Faça uma denúncia, mostre para essa pessoa que você não pode aceitar certos tipos de coisa. E se você está passando por uma situação como essa e você não sabe o que fazer, normalmente as pessoas evangélicas, como eu fui no passado, eu era muito de orar e colocar na mão de Deus, deixar que Deus fosse o meu juiz, mas esse próprio Deus também colocou aqui na terra a justiça humana para isso. Então, se você está passando por um momento em que complicado, pare de pedir desculpas e perdão por situações que você não criou. Pare de assumir responsabilidades que não são tuas. Independente do que passou ou que deixa de passar, não permita que as pessoas ditem como você tem que ser. Um abraço de Robson Marins.